Muito bem, vamos lá. Estudo de hoje, o nosso Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 11 dos Três Reinos. Nós vamos entrar aqui no segundo tema, os animais e o homem, a partir da questão 592. No nosso encontro passado, nós fizemos aquela análise, né, sobre as questões tratando dos animais como um todo. E agora a gente vai, nós fizemos só a introdução, e agora vamos falar especificamente das questões do Livro dos Espíritos. Então, questão 592, Kardec pergunta se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Essa pergunta aqui, Kardec, ele traz uma visão que geralmente as pessoas têm do mundo, né? De querer fazer uma comparação entre os animais e os homens, em que até mesmo, né, de um modo muito mais provocativo do que lógico, dizer que alguns animais se comportam melhor do que os homens. Né? Porque o animal ele tem o aspecto selvagem dele e tem o aspecto dócil. O homem tem o seu aspecto dócil, mas tem também o seu aspecto, muitas vezes ali, primitivo. Não selvagem, mas primitivo. Né? E então, mas a diferença clara, notória entre os dois, é o estágio evolutivo em que cada um se encontra. É o estágio evolutivo, as capacidades adquiridas com a evolução. Né? Então, tem até uma expressão que a gente já comentou outras vezes, em que tem pessoas que dizem assim, quanto eu mais conheço os homens, mais eu prefiro os animais. Né? Então, claro que, mais uma vez, é muito mais uma resposta provocativa, porque os animais, eles têm, por mais dóceis que eles sejam, né? A gente vê aqui em casa, por exemplo, a nossa Rita, né, a nossa Shih Tzu, ela é muito tranquila, ela é muito dócil, é muito brincalhona, até que aparece um gato. Né? Aí o aspecto primitivo dela já sai correndo. Né? Ou então quando aparece o carteiro na porta de casa. Aí você vê também ali aquele desespero do cachorro, querendo avançar em cima de uma moto, querendo avançar em cima do coitado do carteiro e por aí vai. Né? Então, quando nós vemos os nossos animais, eles continuam sendo animais. É o estágio em que eles estão, é a jornada que eles estão trilhando para poder alcançar essa maturidade espiritual e adquirir esses atributos que vão chegando conforme o espírito vai, conforme o princípio inteligente vai evoluindo, desenvolvendo valores, desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo intelecto, desenvolvendo a razão. Né? Então, no nosso estudo passado, eu trouxe para vocês aqui uma análise do que hoje nós sabemos a respeito dos animais, fazendo uma comparação dos sentimentos que eles têm hoje, vendo ali a inteligência, vendo até mesmo valores, né, como compaixão. Se não é a compaixão comparada com a compaixão do homem, nós vemos ali eles se compadecendo dos seus semelhantes de um modo bastante sensível. É o elefante que chora, é um cão que protege um outro, e vários comportamentos que nós vamos encontrando. Né? O instinto que vai se transformando em razão, porque vemos também a capacidade intelectual dos animais. Mas sempre de acordo com o estágio em que eles estão. Então não é uma questão de dizer que o homem tem diferente daquilo que o animal tem. Essa mesma pergunta foi feita anteriormente, quando Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, e nós conversamos sobre isso, perguntava se o homem era um ser criado à parte, quando os espíritos responderam que sim, que o homem era um ser criado à parte e que os animais pertenciam a uma outra categoria. Depois, então, 2 anos do lançamento daquele livro, de 1857 até 1859,
Em 59, Darwin lança A Evolução das Espécies, e depois, na segunda edição do Livro dos Espíritos, os espíritos voltam a tocar nesse assunto, dizendo que o homem e os animais pertencem ao mesmo grupo, apenas apresentando estágios diferentes de evolução. Então, o sentimento que o homem tem hoje começa a se desenvolver desde a sua fase mais primitiva. A inteligência que ele tem hoje vem desde a sua fase mais primitiva e tantos outros atributos que ele vai adquirindo conforme ele vai evoluindo. Então, fazer uma comparação, dizendo que tem homens que se rebaixam aos animais e que tem que animais que são superiores aos homens, isso é muito mais opiniões nossas, é muito mais assim uma visão dramática da sociedade, digamos assim, né? Mas que não é real quando nós pensamos na perspectiva do espírito. São seres diferentes, em estágios evolutivos bastante distantes um do outro, embora, num lado, nós encontremos animais que mostrem um certo desenvolvimento se comparado com outros animais da mesma espécie, enquanto que homens que se encontram ainda numa condição mais primitiva do que homens da mesma espécie. Né? Dudu colocou, né, só evoluímos um tico mais que eles. Né? Aí é mais ou menos, né, que os espíritos vão dizer para nós aqui que existe uma diferença significativa pelos atributos que nós adquirimos. Né? Mas vamos lá. Os espíritos respondem a Kardec, né, se pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso. Quer dizer, aquela linha que separa exatamente ali, aqui são os animais e aqui são os homens. Respondem os espíritos. A este respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito abaixo algumas vezes e que também pode elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como os animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, os espíritos mostram que somos uma classe à parte pelo estágio em que nós encontramos a nossa capacidade de pensar, de compreender, a ideia que nós temos da nossa própria existência, aquilo que os filósofos diziam no passado, penso, logo existo. Então essa nossa capacidade de ter esse entendimento da compreensão de nós mesmos, e até mesmo, como foi colocado para nós aqui, a capacidade que nós temos de pensar em Deus. Seja nós pensarmos em Deus aceitando-o, ou tentando pensar em Deus julgando-o, porque é assim que nós encontramos muitos aqui no nosso planeta hoje. Né? Bom dia, abraço. Questão 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Aqui nós já vimos, né? Quer dizer, as realizações alcançadas pelos espíritos. Isso é resultado do instinto? Como nós estudamos, fazendo aquela introdução no nosso encontro passado, nós vimos que a inteligência ela está ali em processo de desenvolvimento, embora ainda numa condição rudimentar, mas ele está presente. Então, coloca para nós aqui a resposta dos espíritos. Ainda aí há um sistema, quer dizer, um sistema é um conjunto de, entre aspas, verdades que nós criamos para satisfazer ali as dúvidas que nós temos. Mas sendo um sistema, nós não temos ainda a verdade ampla, conhecimento amplo dessa realidade. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Kardec traz para nós aqui um comentário.
não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios para satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido algum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não se pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Ou seja, os cães que nós temos hoje, os gatos que nós temos hoje, os cavalos que nós temos hoje, são os mesmos animais de 5 séculos. Eles não mudaram, eles não aprenderam a fazer coisas diferentes do que eles faziam antes. Eles não aprenderam a falar, sendo que as espécies anteriores não falavam. Eles continuam sendo os mesmos cães. Então, o que vai mostrando nele, essas mudanças, elas se dão pela influência dos seres humanos junto a elas. Junto a eles, né? Isso porque, bom dia Marion, isso porque quando nós mudamos, influenciamos animais para mudarem seu comportamento, essa mudança se dá pela nossa presença. A partir do momento em que eles voltam ao seu ambiente natural, eles continuam se comportando da mesma forma. Então, os animais não evoluíram. O que evolui, na verdade, é o princípio inteligente a partir de um formato que nós ainda não compreendemos. Porque isso se dá em laboratórios do mundo invisível que não faz parte da nossa que não fazem parte da nossa realidade. Questão 594. Eu estou passando já porque a gente já falou bastante sobre eles, né? Tanto na parte da evolução através do sofrimento, da dor, como também fazendo uma análise sobre esses vários aspectos que compõem, né, a natureza animal, assim como também com a própria natureza humana. Então, para a gente não ficar muito preso, a gente vai desenvolvendo aqui, lembrando daquilo que já foi repassado. 594. Tem os animais alguma linguagem? Nós falamos no estudo passado a respeito da capacidade de comunicação dos animais. Então vamos lá. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então a comunicação dos animais é limitada pela sua necessidade, né? Então a palavra necessidade, ela sempre está muito presente nas respostas e nos comentários aqui feitos tanto por Kardec como pelos espíritos. Porque eles só fazem aquilo que eles precisam, eles não vão além. Não apresentam, por exemplo, ambições como os homens têm, ambições no bom sentido, de querer sempre melhorar, de querer sempre evoluir. Eles simplesmente vivem aquilo que eles estão precisando naquele momento. Assistindo àqueles documentários que eu comentei com vocês sobre a vida animal, nós vemos, por exemplo, os animais entre si
um bando de macacos, por exemplo. Esse bando de macacos, eles se comunicam por gestos, se comunicam por sons, se comunicam por expressões corporais, expressões fisionômicas, enfim, por vários tipos de comportamento. E tudo o que eles fazem é para atender às necessidades deles naquele momento. Então eles podem, eventualmente, fazer ali um pequeno planejamento para algo que precisam, por exemplo, vamos caminhar daqui e mudar para aquele outro lugar. E aí, então eles fazem esse planejamento. Mas são planejamentos a curto prazo. Eles não são capazes de pensar que daqui a certo tempo nós vamos fazer ali, criar uma família, vamos ter ali os filhos, etc, etc. Então, instintos de sobrevivência somados com a inteligência rudimentar. Porque o instinto é um automatismo. A inteligência rudimentar já é a vontade do espírito de fazer alguma coisa. Mas essa vontade é sempre muito restrita e muito limitada, mais uma vez, às suas necessidades imediatas. E continua aqui a resposta. Na mesma questão, agora questão A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Então, quer dizer, o que Kardec coloca é que, observando o reino animal, a comunicação se dá apenas através de sons. De sons, algum tipo de linguagem, o canto do pássaro, o rugido do animal, de um leão e tantos outros animais, o relincho de um cavalo e por aí vai. Significa que se eles não têm essa voz, eles não se comunicam de forma alguma? A resposta: compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Kardec comenta: efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem e de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então, são sons, comportamentos, a gente lembrou das abelhas, por exemplo, que se comunicam através do movimento. Nós temos os elefantes que se comunicam com sons, inclusive, que nós não percebemos. Já foram feitas experiências para detecção de infrassons, como acontece com as baleias, como acontece com os elefantes, e da mesma forma também de ultrassons, como acontece com os golfinhos, como acontecem com os cães, com os gatos. Então eles têm esse meio de comunicação. Então, expressões físicas, expressões corporais, sons e dentre outros modos, que hoje, felizmente, nós temos estudos bastante aprofundados, feitos por esse ramo das nossas ciências, que é a medicina veterinária e também a biologia, a zootecnia, que são os 3 grandes grupos que estudam os animais, e há aqueles profissionais acadêmicos que se dedicam ao estudo, inclusive do modo de comunicação entre os animais, através de substâncias químicas,
Lembra que eu falei para vocês sobre aquele estudo sobre as formigas, que aquele paciente da minha irmã estudava? Então elas vão caminhando e liberando substâncias, algum tipo de hormônio, que vai fazendo então com que as formigas sigam naquele mesmo caminho que todos estão seguindo. E vários comportamentos diferentes para repelir, para atrair e para se comunicar de um modo geral. O Braz lembrou aqui, né, Emmanuel disse que se prestarmos atenção, né, os cachorros já fazem toda a expressão fisionômica dos seres humanos, e fazem mesmo, né? Inclusive, Braz, eu li recentemente um comentário, uma notícia, que eles estão utilizando agora inteligência artificial para poder analisar os sons que os animais têm e o significado desses sons. Então eles já estão elaborando uma cartilha, por exemplo, para saber exatamente ali qual é o vocabulário utilizado pelos animais a partir dos sons que eles emitem. Assim como também a expressão corporal deles. No caso da cauda, por exemplo, uma cauda agitada, uma cauda entre as pernas, as orelhas em pé. Então, essas expressões físicas já sinalizam algum tipo de comportamento. Então, tem vários sites que falam sobre, sites especializados naturalmente, que falam sobre os animais e mostram não apenas comportamento, mas mostram também a linguagem deles. Isso é bastante impressionante. Uma vez teve um abalo sísmico em Brasília, né, e o epicentro foi embaixo da chácara de um primo meu, né, e ele disse que os animais ficaram loucos. Não, e de fato, né, os animais pressentiram uma hora antes, né, ficaram loucos. Então isso mostrou, Brás, recentemente teve um terremoto no Japão, e depois que o terremoto aconteceu, começaram a surgir vários vídeos, desses vídeos, né, de câmeras internas que tem nas residências, nos locais de um modo geral, e depois eles começaram a mostrar qual foi o comportamento dos animais alguns segundos antes de acontecer. Porque já foi estudado sobre isso, que quando placas tectônicas, né, que vão, no momento em que elas vão provocar um terremoto, seja pelo choque, seja por rasparem uma na outra, a pressão que uma placa exerce sobre a outra faz com que haja a emissão de um som que é muito abaixo, a frequência é muito abaixo da nossa percepção, mas que os animais conseguem perceber isso. Então, nesses vídeos, por exemplo, mostravam numa casa tranquila, os animais deitados no sofá, todo mundo quietinho, de repente os animais começaram a correr pela casa. E segundos depois, lustres, quadros começavam a mexer. No zoológico, a mesma coisa, mostrava os animais tranquilos num determinado espaço, de repente começavam a se mexer, e aí mostrava nos tanques de águas a vibração do terremoto. Então eles têm realmente essa capacidade de ter essa percepção, por causa, né, da audição, da visão, porque eles têm sentidos que nós não temos. Ou melhor, sentidos mais aperfeiçoados do que os nossos, e claro, também sentidos que não são tão aperfeiçoados. Bom dia, Maza. Então, os olhos dos animais percebendo cores, a audição dos animais percebendo frequências muito acima da nossa ou muito abaixo da nossa capacidade de percepção. Os animais tendo ali o olfato muito mais desenvolvido. Então, cada sistema nervoso para cada espécie vai oferecer para aquela espécie os recursos que eles precisam para a sua própria sobrevivência. Né? E isso vai fazendo com que nós, seres humanos, vamos também percebendo aquilo que para nós é necessário para a nossa sobrevivência. Porque nós não deixamos, né? Embora pensemos que nós somos também, embora sejamos espiritualmente de uma classe mais evoluída do que os animais, biologicamente nós somos animais. E o nosso organismo possui recursos para que nós, como animais, nos adaptemos ao meio ambiente onde nós vivemos e tenhamos a capacidade de não apenas sobreviver, mas agora também, analisando de uma forma mais filosófica, nós possamos sobreviver e nos desenvolvermos. E é aí que entra, então, a questão do intelecto que vai sendo aplicado a partir da nossa capacidade de livre-arbítrio, dos nossos valores e tudo mais. Né?
Então, nós temos a capacidade de perceber de 20 Hz a 20 mil Hz. Essa é a frequência que nós temos. A capacidade, né? E tem alguns vídeos, eu vou mandar para vocês depois, um videozinho de teste. Esse videozinho diz o seguinte. Diz o seguinte não, ele apresenta o seguinte. Ele apresenta desde a frequência mais baixa, a partir de 20 Hz, e ela vai aumentando até 20 mil Hz. E a brincadeira qual é o momento exato em que você consegue ouvir o som e em que momento você deixa de ouvir. E para nós que vamos ficando mais velhos, né, a gente vai percebendo que a gente vai perdendo realmente a capacidade de perceber tudo isso. Eu estava dando uma aula de física falando sobre frequências eletromagnéticas. E eu estava dando, né, aluno de 14 anos de idade, peguei esse videozinho e mandei para ele. E falei para ele assim, olha, coloca bem direitinho no seu celular, coloca fone de ouvido e presta bem atenção e depois você me fala quando você começa e quando você termina. E eu fiz a mesma coisa. Peguei e anotei meus dados. Quando eu fui comparar com o dele, era uma humilhação, né? Para quem tem mais de 50 e para quem tem 14, poxa vida, a gente percebe assim, nossa, como eu era feliz e não sabia, né? Porque a gente vai perdendo realmente a capacidade, né? A nossa audição, a nossa visão, vai se modificando com o passar do tempo. Então, essa brincadeira da frequência eletromagnética mostra que os nossos órgãos que nos permitem ter esses sentidos, nos oferecem os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Por que eu não consigo, não preciso? Por que eu não consigo ouvir uma frequência abaixo daquilo que eu preciso ou uma frequência acima? Por que eu não consigo perceber cores, por exemplo, como é o caso do ultravioleta, que as abelhas, segundo pesquisas, são capazes de perceber e nós não? Porque, do contrário, nós teríamos tanta informação em volta de nós que nós nos perderíamos naquilo que é o necessário para a nossa sobrevivência. Agora, alguns animais têm essa capacidade porque eles precisam disso. No caso das abelhas, por exemplo, essa capacidade que elas têm de perceber essas frequências de luzes na natureza é exatamente isso que vai guiá-las para poder buscar aquilo que elas precisam para a sua alimentação, por exemplo. No caso de morcegos, de golfinhos, que usam ultrassom para poder se locomover, é a forma como eles têm, já que no caso, o morcego voa à noite. E o golfinho, ele vê embaixo da água. Isso certamente vai atrapalhar a sua capacidade. Como ele consegue então se locomover? Através de ultrassons. É o seu radar, que é o que nós temos hoje nas nossas máquinas. Então tudo isso faz parte da adaptação de cada espécie dentro do ambiente onde ela vive para atender a sua necessidade de sobrevivência. E nós, seres humanos, não somos diferentes em termos biológicos. O nosso corpo é uma máquina que oferece os recursos que nós precisamos para a finalidade de nós estarmos aqui adaptados ao ambiente. No nosso caso, temos ali o componente espiritual, que ele é muito mais elevado. Vamos lá, avançando. É bem interessante, depois eu vou mandar para vocês esse videozinho, aí vocês me mandam um retorno para a gente poder fazer uma comparação, para ver o quão velhos nós estamos. Vamos lá. Questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Bom, não vai chorar depois, hein, Masa? Você sabe que a ignorância é uma bênção, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente fica feliz. Depois a gente percebe como a gente vai decaindo, aí vem a tristeza toda, né? A Angelina colocou, tem uma cor lilás bem clara, sempre observo, quando escuto uma música suave, né? Pois é, essa cor lilás bem suave, ela muitas vezes ela vai tendendo para o ultravioleta, que é essa frequência mais alta, né? E às vezes essa percepção, principalmente para quem tem essa sensibilidade mediúnica, é capaz de ter essa percepção das cores, por exemplo, que vão muito além daquilo que os olhos podem perceber. Dá aquela impressão de que nós vemos com os olhos, mas a gente sabe que o espírito vê além do corpo.
Então, para quem tem essa sensibilidade mediúnica, tem essa capacidade de ter essa visão, de ter essa percepção mais aguçada e ver, por exemplo, cores que são mais vivas, cores que são mais brilhantes e tudo mais, né? Então, esses são os nossos sentidos que vão se adaptando e se desenvolvendo, né? Então, muito bem. Os animais, então, eles agem motivados pelo livre-arbítrio? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então eles têm, sem dúvida nenhuma, o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, ele é, vamos dizer, ainda no estágio primitivo, que vai permitir que os animais façam escolhas para atender ali às suas necessidades. Não é o livre-arbítrio que traga, por exemplo, um comprometimento moral. Então eles não são máquinas, mas ao mesmo tempo eles não são separados da criação, no caso da nossa criação. Então é a mesma linhagem, só que em estágios diferentes de evolução. Pois é, então, é o que se espera, né, Brás? Certamente os meios de comunicação vão avançar em muito, né? Mas ainda assim, a gente lembra que até mesmo, né, o que André Luiz e Filomeno de Miranda falam para nós são dos instrumentos de comunicação usados no mundo espiritual, embora eles sejam desmaterializados, né, se comparado conosco aqui no mundo físico. Então ainda temos muita coisa para poder evoluir, para alcançarmos essa liberdade plena de levarmos nossas ideias simplesmente pela força do pensamento. Estamos muito distantes desse estágio ainda. Questão 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Aqui nesse caso é uma pergunta que Kardec faz, que de certa forma, né, comparado com aquilo que nós temos hoje, é até de certa forma ingênua, né? De perguntar, por exemplo, se um papagaio que fala alguma coisa, se esse papagaio é um ser mais evoluído do que os demais, né? Porque a gente vai lembrar sempre que aquilo que caracteriza a capacidade de um ser vivo é o seu cérebro. Se nós pegarmos um cérebro de um papagaio, é um carocinho de azeitona e olhe lá. E o tamanho desse cérebro, e claro, não apenas o tamanho, mas a forma como ele se estrutura, é o que dá essa capacidade de alcançar grandes potenciais intelectuais e morais. Não comparamos, por exemplo, o cérebro do ser humano com o cérebro de um elefante. O do elefante é muito maior, porém a estrutura do cérebro do elefante está voltada para o tamanho do seu corpo, para poder coordenar todo o funcionamento metabólico, de movimento, a todos os controles dos seus órgãos. Do ser humano, proporcionalmente, o nosso cérebro é muito maior do que a necessidade que nós temos para funcionamento do nosso corpo físico. Então, nosso cérebro não apenas cuida do funcionamento do corpo, como ainda tem espaço para processar todas as informações que nós desenvolvemos no dia a dia da nossa vida cotidiana, da nossa vida terrena, né? Então, por isso nós temos ali os cérebros de todos os animais funcionam como aquele computador que controla o funcionamento do corpo. Além ali de mais um pouquinho de pensamento, sentimento que vai se desenvolvendo. Então, no nosso caso em especial, nós temos muito mais espaço para isso. É a quantidade, por exemplo, de neurônios, a quantidade de sinapses, né, da comunicação, a capacidade de comunicação entre os
os neurônios. Então tudo isso vai acontecendo, mostrando que o nosso cérebro foi se desenvolvendo com o passar do tempo para oferecer condições para que o princípio inteligente, ao reencarnar, encontrasse um instrumento que permitisse que ele se comunicasse, se expressasse, se desenvolvesse. Então, cada animal tem ali o cérebro que precisa, de acordo com o seu funcionamento. As aves, no caso dos papagaios, têm essa capacidade de repetição, mas não necessariamente a capacidade de transmissão de ideias. Nós vamos pegar passarinhos, por exemplo, que são ali seres muito pequenos, que têm afeto por pessoas. Eu me recordo que é o famoso pássaro preto, né? Então eu tinha um tio, que já desencarnou, e ele tinha um pássaro preto, que ele sempre cuidava ali na gaiola dele. Era aquela época de pessoas antigas que adoravam cuidar de passarinhos em gaiolas, né? E ele tinha tanto um papagaio como esse pássaro preto. Só ele chegava perto desses animais para fazer aquele carinho, o bichinho baixava a cabeça para receber aquela coçadinha na cabeça e tal. Quando você chegava perto, você tomava uma bicada. Quer dizer, um pássaro, ele tem essa capacidade de distinguir quem é aquele que ele considera como sendo o seu cuidador e aquele que ele considera um estranho. E são seres pequenos. Peixes têm esse tipo de comportamento. De ter confiança em algumas pessoas e não confiar em outras. Como é que nós podemos analisar esse tipo de comportamento? É exatamente ali o intelecto que começa a se diferenciar a partir de determinado momento. É algo que surpreende o comportamento, mas não tanto quando nós passamos a entender o princípio espiritual que se encontra ali presente e quais são todos os atributos que ele apresenta naquela fase da sua evolução. Sendo que o corpo físico nada mais é do que o órgão de expressão daquele princípio, por mais primitivo que ele seja. Vamos avançando. Então foi perguntado para nós aqui, né, no caso da linguagem, alguns animais denotam para imitar a linguagem do homem, enquanto que os primatas, né, no caso do macaco, ele não consegue falar aquilo que um papagaio fala. Então a resposta dos espíritos origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. No caso dos macacos aqui, como a gente já conversou, nós temos ali vários centros de pesquisa pelo mundo afora que treinam macacos com a linguagem dos sinais. E eles de fato conseguem se comunicar, conseguem expressar ideias a partir dos sinais que eles aprenderam. Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, a partir dessa pergunta, Kardec já começa a sair daquilo que se observa na natureza, em termos de comportamento, para analisar o princípio inteligente ali verdadeiramente. Então, se os animais são inteligentes, existe neles algo que não seja meramente biológico, mas existe algo que seja além da biologia? A resposta há, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, se o corpo do animal morre, ele vai ter algo que sobrevive a isso. A pergunta seguinte, 597A. Será esse princípio uma alma semelhante à do corpo, à do homem? Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? A resposta é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente à que medeia a alma do homem e Deus. Ou seja, aquilo que você colocou lá em cima, Dudu, aquele tiquinho,
aqui coloca para nós que a distância entre o homem e os animais é mais ou menos a mesma entre o homem e Deus. Mas o que para nós aqui vale é que aquilo que nós podemos dizer, os animais têm alma? Então Ernesto Bozano, no seu livro lá no começo do século XX, escreveu exatamente essa pergunta. Tem alma os animais? Esse é o título do seu livro. Aí temos Eurípides Kuhl, que coloca para nós os animais nossos irmãos. E depois tem também ali o Marcel Benedetti, todos os animais merecem o céu. Então esses títulos já denotam para nós a grande preocupação que esses escritores, que esses pesquisadores tiveram para compor esses livros e trazer para nós essas informações a respeito do princípio inteligente que está além do corpo do animal. Marião colocou ali que estão a ensinar certos macacos a se comunicarem através de sinais, linguagem de sinais. Então, foi exatamente o que eu tinha comentado, Marião, né? Porque foi colocado isso em centros de pesquisa, fazendo realmente animais que surpreendem, não apenas pela comunicação em si, porque aquilo que foi colocado aqui no nosso livro é que os macacos têm a capacidade de imitação. Então, eles imitam alguns sinais dos seres humanos. Só que agora, estudando essa capacidade e treinando, porque eles estão sendo ali instruídos, eles estão sendo adestrados com aquela comunicação. É observado que, além dos gestos em si, ideias vão sendo transmitidas. Então é isso que surpreende, porque nós vemos hoje também os cães. Os cães que pedem coisas para aqueles que são os seus tutores. Quando eles estão com fome, quando eles querem sair, quando eles querem passear, quando eles querem alguma coisa, é o livre-arbítrio do animal que se manifestando, ainda que seja restrito àquele momento dele. Então aqui para nós, 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Ou seja, então, como ele disse que existe algo nos animais que sobrevive ao corpo, após essa morte do corpo, esse algo que existe mantém a sua individualidade e consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, esse estado latente significa que é algo que está adormecido, esperando o momento de se manifestar. Só que ainda aqui, essa resposta dos espíritos, ela pode ser considerada um tanto simplista. Porque quando se fala em estado latente, significa que ela está adormecida. E o que nós vamos perceber é que ela já está em processo de desenvolvimento, mesmo que seja ali aquele estágio inicial. Então, adormecida significa que ela está inativa, mas na verdade ela está ativa, porém restrita à condição evolutiva daquele ser. Então, ao desencarnar, mantém a sua individualidade. E aqui é algo bastante interessante. Ali por volta das décadas de 1990, começo dos anos 2000, alguns estudos foram feitos, em especial um que falava sobre alma-grupo. Eu não sei se vocês se lembram. Deixa eu só pesquisar rapidinho aqui, que eu me esqueci o nome do autor. Só um instante. Alma Grupo Espiritismo. Está aqui, ó. Estou pegando aqui no Centro Espírita Batuíra, aqui de Sorocaba, que tem um artigo, só para a gente poder pesquisar, para vocês verem o que é essa alma grupo. Deixa eu ver aqui quem é o autor.
Espera só um pouquinho. Não estou achando aqui o nome do autor. Porque essa proposta, assim como também a ideia do modelo organizador biológico, que é exatamente ali a ação do perispírito na elaboração do nosso organismo, então foi trazido, né, pelo professor Hernani Guimarães Andrade, se eu não me engano, a ideia do modelo organizador biológico, o MOB. Então, essa foi uma teoria que foi apresentada. Essa da alma grupo também é uma outra teoria que foi trazida para nós, que fala sobre, embora haja uma certa individualidade nas espécies no mundo espiritual, o fato de algumas espécies serem ainda bastante primitivas, elas agem como se fosse uma única comunidade. Então, é alma-grupo, ou seja, vários desses elementos espirituais compondo uma alma coletiva. Mais uma vez, essa foi uma teoria apresentada por nós aqui encarnados para tentar analisar, por exemplo, quando nós pegamos uma colmeia. Quer dizer que cada abelhinha daquela é um princípio inteligente? Sim, se nós pensarmos que ela já possui uma certa individualidade. Mas de que modo que ela age individualmente? Ela tem a capacidade de ser um ser individual? Ou ela ainda depende da vida coletiva que ela aprendeu a desenvolver? Um cardume que nós vemos nesses documentários, que formam, né, aqueles cardumes enormes de peixes, que fazem aquelas evoluções, que se movimentam de um lado para o outro, ou então bandos de pássaros, né, que fazem também aquelas nuvens no céu que a gente vê. Isso tudo então foi colocado que, dependendo do estágio evolutivo em que o ser se encontra, essa alma-grupo ela acaba prevalecendo, até que o animal, quando ele passa a ter uma condição evolutiva maior, mais desenvolvida, ele passa a valorizar a sua individualidade. Mas, mais uma vez, tudo isso são teorias que nós criamos aqui para tentar entender o reino animal, já que nós temos ainda poucas informações. Eu vou ler para vocês aqui, né? Enquanto isso, a Marião colocou, né, meu gato já sabe como pedir a ração. Pois é, além do condicionamento que a gente tem, a gente falou sobre isso estudando André Luiz, aqui em casa a Rita, quando está a hora do almoço dela, quando ela ouve o barulho do micro-ondas, ela já fica parada olhando para o relógio do micro-ondas. Porque ela sabe que ela está com fome. Então, quer dizer, ela tem comportamento assim que, para todos nós que já temos animais de estimação, já vimos como surpreendem, né, os hábitos que eles vão criando, os costumes, as frescuras, as manias e tudo mais. Né? Isso quer dizer que é uma manifestação daquele princípio. Né? O Braço colocou, né, deve ser engraçado uma pessoa que falta um dos membros aqui chegar no mundo espiritual, esse membro está arrumadinho no lugar até que ele consiga, né, Braço? Porque de imediato ele vai se sentir ainda mutilado aqui no mundo espiritual, até que mentalmente ele consiga regenerar o seu perispírito, né? É um trabalho que é feito pelos terapeutas do mundo espiritual, né? Então, lendo aqui para nós, deixa eu ver aqui rapidinho. Então falávamos aqui sobre o estado latente, né? Então vou ler rapidinho esse artigo aqui, pessoal. Ele foi escrito por Wilson Rodrigues Júnior, Alma Grupo e o Espiritismo, só para a gente poder entender esse tema. Tá? Lembrando que isso daqui não é algo doutrinário, é apenas uma análise para tentarmos interpretar a realidade do mundo espiritual para os animais. Vamos lá. Estudar o Espiritismo é fundamental para quem se propõe a trabalhar pela doutrina. Mas o que parece básico, óbvio, nem sempre é o que se nota entre os confrades, principalmente quando tocamos na questão dos animais. Ainda se ouve e lê muitos conceitos errôneos, equivocados, oriundos de preconceitos estabelecidos ou por pura falta de estudo mesmo. Por isso é importante pontuarmos alguns aspectos no que se refere ao assunto proposto, alma-grupo. Kardec deixou claro nas primeiras questões do Livro dos Espíritos
que princípio inteligente é sinônimo de espírito, que por sua vez é sinônimo de alma, descrito na introdução da primeira obra básica da doutrina. Também é muito comum ouvirmos no meio espírita que os animais não têm alma ou espírito, mas princípio inteligente. Talvez por isso, pensa-se que os animais fazem parte de uma alma-grupo. Aqui só para ressaltar, quando se fala que os animais, e realmente já ouvi muito sobre isso, e já li também, que os animais eles não têm espírito, eles têm um princípio inteligente. Que no final das contas é a mesma coisa, né? Só que nós estamos falando de elementos em fases diferentes de evolução. E só para a gente deixar aqui um termo, uma expressão mais clara, no livro A Gênese, Kardec fala sobre o espírito animal. E ele diferencia do espírito humano. Ou seja, espírito, apenas em condições diferentes. Tá? Só para a gente lembrar que princípio inteligente ainda não é um espírito. Sim, é um espírito. Só que é um espírito daquela espécie naquela condição. E ele segue aqui o artigo. Importante ressaltar que esse conceito fazia parte da teosofia, que é a perda da individualidade após a morte, apresentada ao mundo também no século XIX pela escritora ucraniana Helena Blavatsky, que ela é de 1831 a 1891, contemporânea de Kardec, né? De acordo com essa filosofia, um animal durante a sua vida no plano físico e durante algum tempo depois no plano astral tem uma alma tão individual e separada como a do homem. Até aqui, há semelhança com os conceitos espíritas. Porém, complementando o pensamento teosófico, ela diz assim: mas quando o animal termina sua vida astral, não se reencarna em outro corpo, em sim em uma espécie de reservatório de matéria anímica que chamamos de alma-grupo. Aí existe uma diferença grande ao que deixou Allan Kardec com a ajuda dos amigos espirituais. Em obras póstumas, o mestre Lyonês nos explica que a individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades de cada um, distinguindo as almas umas das outras, constituindo sua personalidade. Se elas se confundissem no todo comum, só poderiam apresentar qualidades uniformes. Mas em O Livro dos Espíritos, na questão 607A, os defensores da teoria da alma-grupo justificam seus pensamentos com a resposta dada pelos espíritos quando dizem que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Nunca é demais lembrar a importância de se estudar o espiritismo como um todo, utilizando do bom senso e da razão para evitar conclusões precipitadas. Por isso, voltando um pouco na mesma obra, na questão 598, Kardec, com a ajuda da equipe espiritual, tira essa dúvida quando diz que os animais conservam sua individualidade após a morte do corpo físico, mas não a consciência de si mesma. Diante de tudo isso colocado, não se pode deixar de mencionar a convivência de perto com os nossos irmãos menores. Percebe-se claramente diferenças sensíveis entre um e outro animal, ainda que da mesma espécie, e mesmo aqueles que foram criados juntos. Alguns comportamentos e atitudes podem ser semelhantes, mas a individualidade de cada um está ali preservada. A gente chegou a falar sobre isso, sobre a personalidade dos animais, né? Que você pode ter 3 cães. Se você faz uma comparação, você percebe que cada um tem uma personalidade diferente. Nosso querido e saudoso irmão Marcel Benedetti se posicionou com muita propriedade em sua primeira obra publicada, quando diz que um grupo de almas em mesma sintonia vibratória tem como resultado evolução e interdependência. Todos nós, humanos, como nossos irmãos animais, caminham na senda do progresso, cada um em seu estágio evolutivo para um dia, depois de muitas e muitas experiências, nesse e em outros planos de vida, atingirmos a fase de angelitude.
Particularmente, aqui é a opinião então do escritor, acredito no seguinte: hoje quem está nos auxiliando no lado espiritual, talvez em seu estágio de humanidade primitiva, tenha tido como tutelado um de nós, quando estamos aqui e agora vivendo essa experiência encarnada nesse planeta de provas e expiações. Quem sabe, quando atingirmos essa fase mais evoluída, como mentor espiritual, possamos auxiliar o progresso evolutivo dos nossos irmãos que hoje estagiam na fase de animalidade. Quem sabe? É apenas uma teoria, um pensamento, não embasado em nenhuma obra até hoje publicada. Aqui a opinião dele, então, trazendo para nós essa visão, né? Então, meus amigos, é isso, né? O que é colocado para nós se fala sobre a individualidade dos animais, o grau de consciência que eles têm, a formação de sua personalidade, essas teorias e conceitos que são apresentados para entendermos a realidade espiritual ainda pouco compreendida. Então, esses escritores, como mais uma vez, Ernesto Bozano, Marcel Benedetti, Eurípides Kuhl, foram trazendo ali algumas percepções. Mas só esse tema seria para nós já uma grande área a ser explorada, principalmente através da comunicação, para recebermos as instruções dos espíritos, para entendermos exatamente a realidade desse universo. E quando tivermos essa realidade, o nosso comportamento também vai se modificar no trato, na nossa relação com os animais, conforme nós já vimos anteriormente. Então é isso. Fechando aqui o nosso trabalho de hoje. O Brás tinha colocado, né? Eles têm corpo animal espiritual de lá, né? O Chico, né, quando recebeu nosso lar, que era a quarta revelação da Terra, né? Pois é. Né? E Herculano também achou foi loucura, verdade, né? Irmãos, amigos, luz e paz. Angelina, não veio nenhuma mensagem caso você tenha tentado postar aqui, tá? Só veio aqui essa saudação, tá bom? Aqui embaixo, né? Obrigado. Observei os animais. Acreditam todos que têm apenas instintos? Como são tratados, tornam-se educados e amam seus donos, né? Exatamente ali, né? O sentimento que vai sendo desenvolvido nessa relação. Né? Então, a gente tem muito que se aprender sobre ele, né? Mas o mais importante de tudo, que eu acho que muitas vezes a gente acaba ficando muito preocupado, é tentar entender a estrutura do animal, o estágio evolutivo, de onde vem, para onde vão. Mas o mais importante de tudo é a gente desenvolver o sentimento de afeto e de respeito. Eu acho que buscar o conhecimento, desenvolver e aprimorar o nosso intelecto dentro desse tema é fundamental. Mas eu acho que desenvolver a nossa sensibilidade e os nossos valores é muito mais importante. Né? Então, muito importante a gente pensar dessa forma. Muito importante a gente olhar por essa perspectiva. Né? Então é isso, meus amigos. Né? Então, obrigado pela comunicação aqui dos nossos amigos. Nós paramos então, gente, só para... Eu trouxe essa questão do Alma Grupo só para a gente poder complementar, porque ainda se tem essas teorias a esse respeito, né? Principalmente quando mostra, né, esses grupos muito grandes de animais, que eles meio que seria um todo dividido em pequenas partes. Né? Então, algo que fica até um pouco confuso para nós. Então a gente vai parar por aqui. Essa questão anterior, a 597, é quando Kardec começa efetivamente a analisar os animais a partir de algo além da matéria. Quando do nosso retorno, então, a gente recomeça a partir dessa 597. Porque enquanto nós tratamos dos animais olhando aqui do mundo físico, nós tivemos ali alguns elementos interessantes para estudar. A partir de agora, então, dessa 597, já que a gente fez 597 e 598, então a gente retoma a partir desse ponto, quando nós, então, retornarmos aqui do nosso recesso. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Voltamos no ano que vem. Desde já, boas festas
para todos nós. É isso, gente, fechando por aqui.